Gente, socialismo não é voto de pobreza, ser de esquerda não significa que você tem que ser pobre, e direita e esquerda são ideologias políticas. Direita e esquerda não significa certo ou errado. O motivo de eu estar falando isso é porque eu estou sofrendo ataques no meu Facebook de gente falando o PSDB nunca foi de direita. Querer dizer que o PSDB é de direita, eu não quero dizer que o PSDB faz coisas certas. O que eu quero dizer é que o PSDB tem uma linha política de direita, tem uma metodologia de governo de direita, que é essa ideia de privatizar tudo, que é essa ideia de meritocracia. E outra coisa muito importante que eu preciso falar hoje é o seguinte: não significa que porque uma pessoa é de esquerda ou porque uma pessoa é socialista, isso não significa que essa pessoa tem que ser pobre, que essa pessoa tem que abrir mão de conforto. Hoje, a propaganda da direita está atacando o Jean Willis porque o Jean Willis está usando uma calça da Diesel, e significa que uma pessoa de esquerda não pode usar uma calça da Diesel. Não tem absolutamente nada a ver. Isso é uma forma que eles estão usando de confundir a cabeça das pessoas. Uma pessoa de esquerda defende que o governo tem que intervir para ajudar aqueles que mais precisam. Uma pessoa pode ser milionária e ao mesmo tempo de esquerda. Um bom exemplo é Silvio Santos. O Silvio Santos, hora nenhuma, fica tentando se esquivar de pagar os impostos dele, pelo menos até onde eu sei, porque ele acha que um pouquinho que ele contribuir para o governo vai reverter isso para as pessoas através de impostos, através de benefícios. Então, gente, não cai nessa história de que esquerdista significa uma pessoa que faz coisa errada, direita significa uma pessoa que faz coisa certa. Hoje, as pessoas, os eleitores do Bolsonaro, eles estão me atacando, querem dizer que o PSDB não é de direita, porque só o Bolsonaro pode ser de direita, porque só o Bolsonaro que propõe fazer coisas que, ao ver deles, são coisas certas. Não, gente, direita e esquerda são ideologias, não é certo e errado. A televisão está usando isso para confundir a cabeça de vocês. O PT é de esquerda porque o PT defende transferir dinheiro dos ricos para os pobres. O PSDB é de direita porque o PSDB acha que o dinheiro dos ricos tem que ficar com os ricos não devem pagar impostos para serem redistribuídos para o pobre. Então, eles utilizam isso para querer dizer que se você tem um iPhone, você não pode ser de esquerda. Se você usa uma calça da Diesel, você não pode ser de esquerda. Claro que pode. A partir do momento que você compra um iPhone, você paga parte do iPhone em impostos, o governo, até onde o governo é de esquerda, usa o dinheiro desses impostos para reverter para quem mais precisa. Agora, se você é de direita, você compra um iPhone nos Estados Unidos, não paga impostos no Brasil, porque você acha que você não tem obrigação nenhuma com aquelas pessoas que estão passando fome, às vezes, ao lado da sua casa. Então, cuidado, não cai nessa historinha de direita e esquerda, que direita é coisa certa e esquerda é coisa errada, não. Isso são coisas que eles estão usando para confundir a cabeça de vocês. E a partir do momento que você comprar um iPhone, você não precisa se tornar de direita porque você tem um iPhone. Se você tem amor ao próximo, se você tem amor ao mais humilde, você continua sendo de esquerda, mesmo que você tenha um iPhone ou uma calça da Diesel. Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre duas figuras que têm aparecido com bastante frequência em vários memes, em várias brincadeiras na internet, que são o socialista de iPhone e o capitalista de carteira assinada, né? Que tem como uma variante também o capitalista sem capital, né? Vamos ver exatamente quais são as contradições entre uma coisa e outra, né? Vamos começar primeiro com o socialista de iPhone, né? Qual é exatamente a contradição entre o indivíduo se declarar socialista e ele possuir um iPhone? Em primeiro lugar, a gente tem que chamar atenção para o fato de que essa aparente contradição ela surge a partir de uma incompreensão do que seja o socialismo ou o comunismo. Porque, em primeiro lugar, o socialismo ele não é um tipo de ordem monástica, né, ou um tipo de ordem, a exemplo da franciscana, que exige um voto de pobreza, né. O socialismo tampouco é um tipo de comunidade hippie, né, porque alguns pensam que o socialismo deve ser um tipo de sociedade, né, na qual todos os membros ali vivem como hippies, em completa harmonia uns com os outros, com a natureza, longe dos grandes centros urbanos, né? E o socialismo absolutamente não tem nada a ver com isso, né? Não o socialismo como colocado por Marx e Engels, né? O socialismo não é contrário ao avanço tecnológico, né? O que o Marx coloca é exatamente o oposto, né? O Marx ele vai falar que o comunismo
ele pressupõe todos os avanços trazidos pelo capitalismo em relação ao feudalismo. É somente devido ao desenvolvimento da grande indústria que o comunismo se tornou uma possibilidade em nosso tempo, né? Então o comunismo não é um retorno a uma fase pré-histórica da humanidade. Não, o comunismo ele pressupõe todos os avanços do capital, mas o comunismo ele soluciona as contradições que o capitalismo por si mesmo não consegue solucionar. O comunismo não tem nada a ver, portanto, com uma destruição do mundo como a gente conhece hoje para a reconstrução de um novo a partir do zero, né? Isso não é comunismo, né? O comunismo é um desenvolvimento, é um avanço da humanidade, né? O comunismo ele precisa da tecnologia e ele desenvolve a tecnologia ainda mais que o capitalismo, porque ele não tem várias das contradições que não permitem que a tecnologia avance mais ainda hoje no mundo capitalista, né? Então não há absolutamente contradição alguma, né? Porque já que o socialismo não exige voto de pobreza, né, e o socialismo não é avesso à tecnologia, mas pelo contrário, ele pressupõe, ele necessita da tecnologia, né? O indivíduo que se declara socialista, ele não precisa ser avesso, né, mesmo a esses gadgets, né? É uma coisa muito cara, eu particularmente não compro, eu não gosto, eu acho muito dinheiro para pagar isso, né? Mas o indivíduo que tem dinheiro e que quer comprar, ele não está em contradição nenhuma com a posição política que ele defende, né? Ele não está ali usufruindo de um produto que é do capital e já que você é contra o capital, você não pode usufruir desse produto. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma grande infantilidade, né? Isso aí é um tipo de posição política que às vezes o cara adquire ali com seus 13, 14 anos de idade e ele nunca sai dessa idade mental, né? Esses caras que acham que se você boicotar o McDonald's e deixar de tomar Coca-Cola, você vai trazer alguma mudança no mundo. Isso é uma grande infantilidade do ponto de vista político, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com o comunismo, nada a ver com a tática dos comunistas, né? Então, é uma aparente contradição você ter um iPhone e ter como posição política o socialismo ou o comunismo, né? Não há contradição nisso. Agora, quanto ao fato de ser capitalista e carteira assinada, né? Qual seria a contradição? É uma contradição só aparente ou uma contradição real, né? A questão é que o cara, quando ele é um assalariado, né? Ou seja, aquele cara que não tem nada na vida, só tem a sua força de trabalho para ter o seu sustento, né? Aquele cara que vende a sua força de trabalho a um capitalista. Mas ele se declara ao mesmo tempo um capitalista. Isso parece haver uma contradição devido ao fato de o lugar que esse cara ocupa no processo de produção ser um lugar que está em gritante, em flagrante contradição com o pensamento que ele defende, né? Porque as classes sociais, elas são definidas pelo lugar que cada um ocupa no processo de produção, né? Então, quando o cara ele é um assalariado, ele está num determinado campo do processo de produção, mas quando ele se diz capitalista, ele está defendendo o pensamento de quem está do outro lado do processo de produção, né? Dizendo de forma resumida, o capitalista de carteira assinada ele é a favor da sua própria exploração, né? Além disso, todos os benefícios sociais, né, de que o capitalista sem capital ele usufrui, né, como o 13º salário, férias, né, ali talvez o seu fundo de garantia, o seu seguro-desemprego, todas essas conquistas, né, foram alcançadas pela classe trabalhadora em luta, organizada em seus sindicatos, sob a liderança de sindicalistas comunistas e anarquistas principalmente, né? Então hoje, o capitalista de carteira assinada, né, o capitalista sem capital, ou o capitalista assalariado, ele na verdade é um herdeiro de todas essas lutas da classe a qual ele pertence, do ponto de vista histórico, econômico e real, mas do ponto de vista ideológico, o cara se move para o outro lado da trincheira. E por que ele faz isso? Por que o cara seria a favor da própria exploração? É justamente porque lhe falta uma compreensão do que seja o próprio capitalismo. Porque tem gente que acha que por morar numa sociedade capitalista, por viver numa sociedade capitalista, ele sabe o que é capital. Absolutamente não se sabe o que é capitalismo por morar em uma sociedade capitalista, né? Justamente porque o capital ele é um sistema que encobre muito bem como é que funciona o mecanismo de exploração. Se a gente sair por aí pelas ruas e perguntando, você sabe o que é capitalismo, me dá uma definição, a gente vai ouvir um monte de bobagem,
né, se o cara tentar responder. Se o cara for honesto, ele vai dizer, não sei o que é capitalismo, né? A gente mora no capitalismo, mas eu não sei muito bem o que é, trazer uma definição, né? Porque na verdade é isso, né? Não é só porque a gente está imerso dentro desse mundo que a gente sabe exatamente o que é o mundo, né? Não existe conhecimento imediato do mundo, todo conhecimento é imediato, né? Então eu acho que o capitalista sem capital, ou capitalista de carteira assinada, ele defende essa posição justamente por ignorância. Ele não sabe exatamente o que é o capitalismo e ele não tem a menor noção também do que seja socialismo ou comunismo, né? Falando um pouco mais sobre a questão dos benefícios sociais, né, dos quais o capitalista sem capital ele usufrui, né, como quando a gente pensa sobre o estado de bem-estar social que foi desenvolvido na Europa na segunda metade do século XX, esse estado de bem-estar social ele foi uma reação dos governos capitalistas à ameaça comunista que havia ali em todos esses países. Porque com a presença de uma União Soviética forte, desenvolvida, altamente militarizada, os capitalistas eles farejavam, né, de que era melhor você dar um pouquinho daquilo que o comunismo pode oferecer, né, do que você ter o risco de que acontecesse uma revolução no seu próprio país e de que eles perdessem completamente o controle do sistema, né? Então o estado de bem-estar social ele foi na verdade uma reação ao desenvolvimento e ao medo de que revoluções acontecessem nos países capitalistas ali da grande Europa, né? Então a gente vê que todos os benefícios que os trabalhadores usufruem numa sociedade capitalista, eles na verdade são conquistas da classe trabalhadora organizada em luta, mesmo que não seja diretamente no próprio país, mas pelo medo de que uma ameaça comunista venha de fora. Então é por isso que se o capitalista sem capital ele tiver um mínimo de coerência dentro dos próprios termos nos quais ele coloca a questão para o socialista de iPhone, ele deveria de imediato renunciar a todos os seus direitos trabalhistas e esperar que o capitalista, por sua própria bondade, ele lhe concedesse todos os direitos que foram conquistados, na verdade, pela luta da classe trabalhadora organizada, né? Então, resumindo, é isso. Não há contradição entre ser socialista e ter um iPhone. Agora, a contradição é gritante quando você é um capitalista sem capital ou você é um capitalista assalariado, de carteira assinada. É isso aí, até a próxima.